aqui sobre Perfeito, ossodensificação. perfeito. Beleza. Pessoal, só para... Pessoal, fiquem à vontade, tá? Para abrir microfone ou colocar aqui no chat. A gente fica atento aqui o chat. Então, perguntas, dúvidas, qualquer coisa. A gente está entre amigos, é um bate-papo informal aqui. Então, vai ser muito boa essa hora aqui com você, tá, Cássio? Obrigado mais uma Beleza. vez. Beto, vocês enxergam a minha tela? Sim, Perfeito. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, né? Novamente, um prazer estar participando junto de uma atividade com a Pleno. Já foram algumas oportunidades de mostrar o material e o que o nosso grupo vem desenvolvendo junto com a Pleno ao longo desses anos. E Beto, Jamil, acho que o Sami não deve estar por aqui hoje, mas fica o meu abraço, meu agradecimento por essa parceria e pela oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho aqui que a gente faz com o maior carinho em parceria com essa empresa. Muito bem, pessoal. Hoje o nosso assunto é falar sobre osteodensificação e o que nós estamos utilizando dentro desse contexto associado aos produtos da empresa da Pleno. O primeiro contato que eu tive com osteodensificação se deu aproximadamente em 2015, 2016. E a pessoa que me ensinou a fazer osteodensificação foi um colega de trabalho, né? Robert Carvalho da Silva, eu acho que todos vocês conhecem, e começou da seguinte maneira. O Robert foi palestrar em um congresso fora do país, nos Estados Unidos, e lá, nesse contexto, havia um cidadão que andava pela feira comercial e chamava, né, os grandes expoentes da odontologia daquele congresso e doava algumas brocas. Olha, leva isso e teste, que é um produto que nós estamos desenvolvendo, e deu uma explicação técnica disso. Bom, o Robert voltou dos Estados Unidos e trouxe essas fresas ou essas brocas, esse nome vai se confundir um pouquinho ao longo dessa apresentação, e me entregou lá no Implante Pério. E assim nós começamos a trabalhar juntos e aprender juntos. Num primeiro momento, nós não tínhamos o conhecimento necessário para utilizar. Não havia treinamento específico, não havia nenhum tipo de curso fora do país e pouquíssima, para não dizer nenhuma, evidência relacionada. E aí, diante dos nossos tropeços e acertos dentro do Brasil e também os colegas que estavam trabalhando fora do Brasil, a coisa começou a andar de uma forma bastante impressionante, que chegou um momento que se falou muito sobre osteodensificação. E o meu objetivo aqui é rapidamente mostrar para você quais são os principais aspectos relacionados a essa técnica e aonde nós poderíamos ter sucesso com a utilização dela no nosso consultório, facilitando a colocação dos nossos implantes, diminuindo o número das nossas cirurgias e, claro, beneficiando os nossos pacientes. De qualquer maneira, eu gostaria que ficasse claro antes do início da nossa conversa que nós não temos nenhum relacionamento com a companhia, ou seja, nós não recebemos nenhum tipo de incentivo para falar desse material. O que a gente fala realmente é o que a gente gosta e isso nos dá liberdade para poder também criticar aquilo que a gente não gosta. E além disso, eu gostaria também que vocês entendessem que nós não utilizamos somente osteodensificação em todas as situações. Nada disso. Hoje, nós compreendemos que a osteodensificação é uma ferramenta que performa melhor diante de algumas situações específicas. Muito bem. Na grande maioria das vezes, no nosso consultório, quando nós estamos fresando uma cavidade para instalar o implante, no momento em que nós removemos essa fresa ou essa broca de dentro do orifício que nós estamos preparando, a imagem basicamente é essa: consumo e remoção de osso. Basicamente, cavando, criando espaço para que você possa colocar o seu implante. E, na grande maioria das vezes, no nosso consultório, os pacientes que chegam não têm osso sobrando, e sim apresentam osso faltando. E aí, nós utilizamos um dispositivo que remove parte do pouco osso que o paciente tem. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. E todos vocês sabem que, diante de pacientes que apresentam ainda menos osso, ainda uma condição mais desfavorável, grande parte das vezes nós temos que trabalhar com regenerações ósseas guiadas. E ainda assim, nós sabemos que a curva de aprendizado dentro desse cenário
ela é bastante dolorosa para nós e para os pacientes. Ela é bastante frustrante para nós e para os pacientes. Mas depois de algum tempo, quando nós temos a possibilidade de fazer essas regenerações com maestria, muitas das vezes nós temos que esperar 6 meses, às vezes até 9 meses para instalar o implante. E aí, depois que passa esse período, nós vamos lá e utilizamos um dispositivo que tira parte daquele osso que você levou anos para aprender a fazer e meses para deixar maturar. E é isso o que a gente faz no nosso dia a dia na clínica, rotineiramente. O que nós utilizamos é uma técnica extremamente eficaz, segura e consagrada, chamada osteotomia, que basicamente visa utilizar brocas padrão comercializadas por várias empresas que visam escavar ou cavar o osso, simplesmente deixando ou criando espaço para a colocação do implante. Mas mesmo com essa técnica extremamente segura, nós ainda temos alguns problemas. E eu não estou falando de sobreaquecimento ou superaquecimento do osso, até porque nós aprendemos a controlar isso com o passar dos anos. E claro, né, atire a primeira pedra quem nunca superaqueceu um osso no nosso consultório. Mas muitas vezes eu percebo que quando nós estamos fresando para colocar o implante, chega em determinado momento que a broca não desce mais. E aí você pede para quem está te auxiliando, aumente a velocidade. Você volta lá, começa a tentar perfurar novamente e a broca ainda assim não desce. Bom, aí você pede novamente, aumente o torque. E aí você continua fresando, daqui a pouco a broca ultrapassa aquela área de resistência e você consegue fresar normalmente. Então, se nós temos essa situação no nosso dia a dia, nós devemos entender que numa mesma unidade de osso, não necessariamente nós temos densidades homogêneas. Nós podemos encontrar diferentes densidades dentro do trajeto da nossa broca. E a partir do momento que o vetor de força, que é a broca, e o vetor de resistência, que é o osso, se modificam nesse trajeto, o que nós temos é uma maior trepidação. E o resultado disso é uma imprecisão geométrica daquilo que você estava preparando, que seguramente vai resultar num torque reduzido a partir da trepidação, que resulta na diminuição da estabilidade primária. Então, além dos problemas de consumo de osso e da possibilidade de não realizar a osteotomia da maneira que nós gostaríamos que seja realizada, surgiu então o conceito de ósseo-densificação. E, sinceramente, engana-se quem pensa que ósseo-densificação é um kit de brocas. Engana-se quem pensa que a ósseo-densificação é um conjunto de fresas, porque, na verdade, o grande ator desse conjunto, desse conceito, de fato, é o osso. E que tipo de osso? O osso que pode se tornar mais denso do que ele já é. E que tipo de osso pode se tornar mais denso do que ele já é? Evidentemente que o osso medular. O osso medular apresenta propriedades plásticas e viscoelásticas que, diante de uma tempodependência e de uma força controladamente aplicada, ele pode mudar de forma sem necessariamente fraturar. Ele pode expandir sem necessariamente quebrar. Portanto, a osteodensificação é o resultado da utilização de um dispositivo que, quando utilizado no sentido anti-horário, promove uma espécie de preparação do osso e não uma osteotomia. Ele prepara o osso gradualmente através da compactação ou da aproximação trabecular e, evidentemente, que a utilização de uma forte irrigação e, claro, do próprio líquido que está dentro das cavidades medulares, durante o seu processo de rotação, promove a remoção de pequenos debris de osso. E esses debris, por estar sendo utilizada a broca no sentido anti-horário, com um desenho específico que promove uma angulação negativa das suas canaletas, são totalmente devolvidos, realocados para dentro da cavidade. O resultado desse preparo, portanto, é não somente a compactação óssea, mas também a colocação de um autoenxerto viável dentro dessa cavidade. O princípio básico dessa técnica se dá por não remover o osso, e sim mover o osso dentro dessa cavidade. Evidentemente que a partir do momento em que nós estamos condensando ou compactando os espaços medulares e devolvendo debris ósseos que seriam removidos para dentro dessa cavidade, o resultado
clínico esperado é uma criação de uma crosta de densificação pela compactação do autoenxerto e pela aproximação trabecular, e evidentemente que isso resulta também em uma compactação apical. Este é o princípio básico, muito por cima da osteodensificação, que nós utilizamos no nosso consultório. Na grande maioria das vezes, quando nós estamos utilizando brocas convencionais, a imagem que nós vamos perceber é de remoção e consumo de osso. Mas, gradualmente, quando nós vamos utilizando esse dispositivo, nós observamos, além da não remoção de osso, e sim a formação de um halo esbranquiçado ao redor de toda essa cavidade que está sendo formado. E esse é o resultado nítido que ela está se tornando mais densa do que ela é. O resultado da densificação por aproximação dos espaços trabeculares e, evidentemente, pela recolocação ou realocação de um autoenxerto viável que seria removido durante o processo de osteotomia convencional. A grande maioria dos trabalhos que nós temos hoje estão nos mostrando que imediatamente após a colocação do implante, 3 semanas após a colocação do implante e 6 semanas após a colocação do implante, e isso é o limite que nós temos hoje dentro do que a ciência nos dá, é que sempre que nós tratarmos as regiões com esse tipo de abordagem, nós vamos entender que vai existir um maior contato do osso implante inicial em até 6 semanas, e também a fração da área óssea ocupada inicial em 6 semanas. E isso nos mostra que, diante da utilização dessa técnica, nós sempre teremos mais osso em contato com esse implante, pelo menos até o período de avaliação que nós temos. E hoje nós conseguimos já avaliar isso de várias formas. Em um dos trabalhos tomográficos que nós estamos fazendo no implante péreo, nós conseguimos utilizar já os implantes da Plenum e comparando a utilização desses mesmos implantes diante de cenários de utilização de osteodensificação versus cenários sem a osteodensificação. E o mais interessante é que um trabalho tomográfico consegue nos mostrar resultados muito semelhantes àquilo que a gente enxerga na histologia. Ao nosso lado esquerdo, nós vemos aquilo que nós observamos no nosso dia a dia clínico. Travamento do implante na região das espiras, na superfície externa das espiras, o espaço entre as roscas que é deixado para a formação de um coágulo, e isso funciona muito bem. Em contrapartida, quando nós observamos as imagens do lado direito, nós podemos entender que existe, de fato, muito mais osso em contato com o implante, pelo menos inicialmente, e uma área mais interessante de formação óssea inicial. Muito bem, então eu entendo que hoje a osteodensificação me dá base dentro da literatura que eu vou ter mais osso ao redor do meu implante no primeiro momento de instalação, em 3, 6 semanas. É isso? É isso. Mas isso é um resultado histológico, é um resultado que, de certa forma, não é possível de se visualizar nos nossos pacientes no dia a dia. O que, de fato, me traz benefício clínico? O que eu posso mensurar no meu consultório e verificar que isso está trazendo algum benefício no nosso dia a dia? Bom, nós temos já a possibilidade, ao longo desses anos, de avaliar tanto o incremento do torque inicial e também o incremento da frequência de ressonância, ou seja, o implante tende a travar mais, ter uma maior estabilidade primária, e a partir do acompanhamento de frequência de ressonância com o Ostel, também nos mostra que parece que o implante tem uma menor micromobilidade ao longo das primeiras semanas. O que nós temos de literatura até hoje é até as 6 primeiras semanas. Este trabalho é um trabalho que foi aceito na sexta-feira passada, onde nós avaliamos, dentro de uma revisão sistemática, todos os trabalhos da literatura comparando torque de inserção e ISQ em adultos e também em animais, mostrando que sim, o torque de inserção tem um incremento importante com essa técnica e a frequência de ressonância também. Além disso, publicamos no último ano uma comparação de um sistema, vamos dizer assim, pioneiro de osteodensificação versus outros sistemas e mostramos que mesmo em cenários de ossos pouquíssima densidade, nós temos um torque interessante, em 90% das vezes atingindo mais do que 35 newtons em situações onde era tipo 4 ossos, ou seja, ossos que não foram feitos para receber carga. E a partir do momento que nós estamos fazendo um tipo de fresagem que não corta o osso ou que expande o osso
que faz essa compactação, esse osso deve estar indo para algum lugar. Este é o trabalho do Fausto Friseira, publicado também no ano passado, comparando técnicas de fresagem, onde nós vemos ao nosso lado esquerdo como funciona uma técnica de fresagem convencional sobrepondo linhas previamente e pós a perfuração. E no lado direito, o que nós estamos vendo é uma imagem sobrepondo linhas previamente do osso e posteriormente a perfuração com osso-densificação. Então, além de nós não estarmos perdendo ou removendo o osso, o que nós estamos fazendo de fato é ampliando a largura desse osso, ganhando mais osso em expansão, fazendo com que nós podemos diminuir o tamanho das nossas regenerações, jamais excluir as regenerações, mas diminuir o tamanho das nossas regenerações e muitas vezes manter o implante cicatrizando dentro de um cenário de osso nativo. Muito bem, então, diante de um cenário crítico como esse, eu observo que nós temos algumas possibilidades clínicas. Nós estamos trabalhando aqui em uma região de primeiro pré-molar, onde nós temos, em média, 2,5 de osso em largura mais próximo ao canino, 2,7 de osso na região mais distal. Ou seja, qualquer implante que eu coloque aqui, de qualquer marca, seguramente eu vou ter fenestração para os dois lados, a não ser que eu desloque meu implante um pouquinho mais para um lado ou para o outro. E quais são as possíveis terapias nesse cenário? Bom, aumento ósseo prévio é possível e muito bem-vindo. Aumento ósseo simultâneo é possível e muito bem-vindo. Mas eu entendo que se hoje há uma possibilidade de nós utilizarmos as fresas ou o sistema de osso-densificação para garantir que o nosso implante possa ser instalado totalmente dentro de osso nativo e, por si só, diminuir o tamanho da regeneração que nós vamos ter que realizar, eu acho que isso é muito bem-vindo. Gradativamente, nós vamos inserindo a broca com muito cuidado, pois ela é modificada, o osso é modificado de acordo com o tempo em que essa força é inserida. É claro que nós estamos utilizando esse dispositivo dentro de um osso que permite expansão, ou seja, o osso medular, dessa forma ampliando e criando espaço o suficiente para instalar um implante, nesse caso de 3,5 milímetros, totalmente dentro de um osso nativo. Novamente, nós vamos encerrar a instalação desse implante atingindo uma tábua óssea vestibular extremamente delgada, e todos nós sabemos que isso não é bem-vindo. Portanto, nós vamos continuar regenerando, utilizando membranas biomateriais, seja lá o que for. Mas, pelo menos, nós garantimos que o implante não tem nenhum tipo de fenestração, ele está totalmente ao redor de osso nativo e vai cicatrizar em contato com o osso e não em contato com partículas de biomaterial. Bom, então eu entendi que a osso-densificação é um sistema que não remove o osso, quando bem indicada, que faça com que esse osso se expanda, que jogue autoenxerto para dentro da cavidade, que pode me permitir uma expansão óssea adequada, que pode melhorar o meu torque de inserção e também pode fazer com que o meu implante tenha menos micromobilidade, que é a mensuração da frequência de ressonância. E quais seriam, então, outros cenários clínicos que a gente pode utilizar esse dispositivo? Ora, cenários clínicos onde nós precisamos realizar, ou nós gostaríamos de realizar, procedimentos de carga imediata. Evidentemente que esse paciente apresenta diversas condições, vários tipos de implante, tratamentos com endodontia, próteses fixas, mas o nosso foco, nesse caso, é este canino do lado esquerdo. E já apresentando algumas particularidades deste caso para vocês, eu digo que no primeiro momento esse paciente nos procurou devido a uma grande mobilidade dental. Esse dente se movia com muita facilidade. Bom, a partir do momento em que nós começamos a avaliar clínica e radiograficamente o que era possível fazer, nós entendemos estar diante de um cenário muito mais complexo do que simplesmente a colocação de um parafuso dentro do osso. Porque nós precisamos aqui resolver vários outros pontos. O primeiro deles, nós temos uma recessão associada. O segundo deles, nós não temos nenhum tipo de mucosa queratinizada, né, que é fundamental para esse tipo de abordagem.
Nós não temos papila, porque no momento que nós jogávamos o ar da seringa tríplice, nós percebíamos que essa papila estava completamente descolada do outro lado, talvez devido à mobilidade desse dente ou à proximidade do implante em relação à superfície da raiz. E aí nós começamos a pensar que tipo de provisório nós podemos realizar nesse caso. Bom, compreendendo que se nós temos uma recessão profunda, provavelmente nós vamos ter um defeito ósseo vestibular também importante. Compreendendo que nós temos que fazer o recobrimento, no caso agora perimplantar associado, nenhum tipo de prótese removível pode ser indicado. E aí nós começamos a pensar em como nós indicaríamos uma prótese que esteja fixa dentro desse cenário. Bom, uma prótese adesiva fixada em cerâmica e dente talvez não seja o melhor dos mundos, porque em determinado momento, se o nosso objetivo é regenerar o osso e trazer a margem gengival no sentido coronal, no momento que essa prótese fixa se soltar, ou possivelmente se soltar ao longo dos meses, evidentemente que a margem não vai ficar esperando, né, o colega correr no dentista para recolar o provisório. Soltou o provisório, a margem vai subir e modificar completamente. Uma segunda possibilidade que nós comentamos foi desmontar a prótese fixa e, evidentemente, fazer um cantilever para anterior. É possível e talvez seja uma das grandes chances se nós não tivermos estabilidade. Mas vindo da periodontia e compreendendo o recobrimento radicular, nós entendemos que dentro dessa situação, talvez o melhor fosse fazer um provisório com um contorno adequado para que essa margem gengival pudesse ser reposicionada na posição correta e que ali permanecesse ao longo dos meses. Considerando que nós temos um grande defeito ósseo vestibular e vamos utilizar membrana associada, talvez aqui 6 meses de espera possa ser o indicado. E nisso nós temos a certeza que o melhor provisório seria conectado na cabeça do implante e, evidentemente, com um contorno adequado. Mas, para isso, a gente precisa de uma ótima estabilidade primária. Estamos vendo a tomografia mostrando um grande defeito ósseo vestibular e aí sim temos algumas notícias ruins, que ao observar a tomografia do lado direito, percebemos que nós temos agora também uma falta de osso interproximal. Ou seja, esse dente não pode ser extruído, o dente tem uma reabsorção interna, nós temos um implante ao lado, não podemos fazer extrusão ortodôntica lenta. Então, considerando esses fatores, nós já sabemos que vamos terminar com uma papila, no mínimo, razoável, mas não mais do que isso, considerando o início do caso e, evidentemente, o tamanho do defeito interproximal. Após a exodontia, verificamos tudo aquilo que nós havíamos comentado. A reabsorção, a falta de uma papila verdadeira, e sim, somente um tecido mole colocado entre a região da coroa cerâmica e do dente adjacente. E aqui, iniciando já o processo de osseo-densificação, expandindo o osso, dando a possibilidade desse osso se tornar mais denso do que ele é, claro, garantindo a busca pela uma estabilidade primária adequada. Utilizando aqui o implante da Plenum, de 3,5 por 13 milímetros, e já a colocação do pilar Smart na cabeça desse implante, nos dando a possibilidade de angular a chave. Isso é um grande barato da Plenum, que nos possibilita, não corrigir, mas às vezes instalar o implante na melhor posição e angular, a chave para que o implante possa ser aparafusado, a coroa possa ser aparafusada em uma posição melhor. Nessa situação, tivemos a possibilidade de utilizar a própria coroa do implante. Eu entendo que muitas vezes ela se desfaz durante o preparo, mas nesse caso nós tivemos essa possibilidade. E aqui, já considerando a remoção de um enxerto de tecido conjuntivo, nesse caso com enxerto livre desepitelizado, apostando talvez na indução da queratinização diante da utilização desse enxerto. Nós temos publicações, inclusive, desde a década de 70, mostrando que muitas vezes o que está embaixo do tecido pode induzir a resposta que ele vai ter. E nesse caso nós não indicamos o tecido conjuntivo subepitelial com a técnica linear, buscamos algo que seja mais próximo da superfície, mais em contato com o epitélio. Publicamos também em 2021 uma importante revisão sistemática relacionada a esse tema de recobrimento radicular e as diferenças do tipo de enxerto que nós vamos utilizar, e aqui mostrando para vocês as características da extensão desse enxerto que foi utilizado após a sua remoção do epitélio.
O preparo todo dessa região, nós estamos fazendo o preparo mais delicado possível, nós não estamos interessados em angular a nossa microlâmina ou nosso tunelizador em direção aos músculos mais profundos, nós queremos fazer isso bastante superficial para que não haja recidiva e também nós não queremos fibras musculares entre o retalho e entre o enxerto, isso não é bem-vindo, embora acontece durante o procedimento, a gente não consegue controlar isso 100% das vezes. A estabilização do enxerto, mostrando já a modificação desse fenotipo. É claro que aí a gente vai ter algumas alterações ainda ao longo do percurso, mas já mostrando aí o que a gente consegue num primeiro momento. Aqui, utilizando a membrana, a Plenum Guide, já fazendo toda a tentativa de reconstrução dessa tábua óssea vestibular e, heroicamente, aqui também preenchendo o gap com o pleno ósseo e utilizando a região aonde tem a crista interproximal, tentando ganhar, de certa forma, a crista. A gente sabe que isso é pouquíssimo previsível, mas se o biomaterial ali servir como um anteparo para a acomodação da papila, a gente já vai estar bastante satisfeito dentro desse primeiro momento. Bom, essa é a imagem clínica da colocação da peça na sua posição. Nós temos aqui um defeito ainda importante da papila a ser considerado, ainda a necessidade de ajustar a guia deste canino, e aqui algumas suturas, vamos dizer assim, heróicas, né, tentando tracionar todo esse tecido no sentido coronal, deixando o enxerto exposto na região interproximal, justamente para a formação de uma papila, considerando que nós não tínhamos uma papila real dentro desse cenário. Essa imagem que nós temos com 7 dias, mostrando que a coisa começa a caminhar muito bem. Essa imagem que nós temos com 14 dias. E, claro, no momento em que nós removermos essa sutura, esse panorama vai mudar completamente e a gente tem que saber lidar com esse tipo de abordagem. Remove-se a sutura, o tecido começa a se modificar, mas eu começo a ficar bastante contente porque eu vejo que, sim, aquele enxerto exposto na interproximal parece que está me ajudando a formar uma papila, e o que nós precisamos agora é tempo e paciência para que isso vá se formando, vá se maturando. O paciente deve estar mais frequente no consultório para que a gente possa higienizar, deixar essa área cicatrizar com bastante cuidado. E essa é a imagem que nós temos depois de 6 meses de espera deste caso clínico. A imagem de como nós começamos, a imagem de como nós estamos hoje, mostrando que nós temos um volume adequado, nós temos um ótimo tecido queratinizado, e aqui traçando algumas linhas, mostrando de onde nós partimos na área de recessão e onde nós estamos hoje com o posicionamento da margem diante desse avanço coronal periimplantar. Esse é o momento da colocação da prótese final, considerando que nós ainda teríamos, evidentemente, um black space. A única maneira de resolver isso seria trocando a prótese fixa do paciente que nós entendemos que estava desempenhando o seu papel muito bem. Então, dentro dessa condição, nós simplesmente optamos por preservar aquilo que nós já havíamos conseguido. Ou seja, nós utilizamos um cicatrizador da Pleno com um parafuso passante. Nesse tipo de abordagem, não é necessário usar um componente protético que muitas vezes a gente precisa em outras empresas, portanto, o cicatrizador com parafuso passante, o preenchimento completo com resina flow para manter aquilo que nós já conseguimos, e uma fina camada muito delicada de resina na região palatina, simplesmente garantindo que nós tivéssemos uma melhor possibilidade de recriar essa papila. Ainda assim, apostando no crescimento ou na maturação desse tecido, mas o mais importante dentro desse cenário é visualizar que nós temos agora o recobrimento completo, a formação de um tecido queratinizado que não existia, né, uma papila que não existia, agora tímida, mas honesta, bastante maturada e bastante efetiva. Essas são as vistas oclusais e laterais que nós temos dentro deste cenário. E esse é o acompanhamento que nós temos aí de 26 meses já desse caso, mostrando a completa reconstrução do osso vestibular com a utilização dos biomateriais que nós optamos nesse caso, um belo osso interproximal cumprindo o seu papel, principalmente na manutenção desta papila que nós obtivemos ao longo de muito trabalho. E aqui, de onde nós partimos para onde nós chegamos. Nós tivemos a oportunidade de publicar esse passo a passo, junto com a minha esposa, com a Georgia Gutierrez,
de uma das edições da Implant News, e aqui de onde nós partimos, para onde nós chegamos. Aqui eu deixo um QR Code para que vocês possam fotografar e ter uma explicação completa desse caso, em uma competição global na qual nós estávamos participando, utilizando este conceito dos biomateriais e dos implantes da Pleno. Muito bem, mas não somente de dentro... My name is Dr. Cassio Ward. Desculpa, Cassio, eu já estava aqui vendo a sua explicação em inglês aqui, já baixei, já fechei o YouTube aqui com você. Okay. Quem quiser ver em inglês o Cassio, tá bonito. Obrigado, Beto. E não somente de dentes unitários nós vivemos. Diante de situações mais críticas como essa, o que eu percebo na minha prática é que, rotineiramente, quando nós temos esse tipo de abordagem para fazer, nós optamos por fazer protocolos, seja com 4, 5, 6 implantes, essa não é uma discussão para agora, mas geralmente a gente busca áreas de ancoragem, fazendo abordagens, né, de ancoragem mais palatinizadas, ancoragens em áreas de uma retenção óssea, né, de uma resistência óssea maior. E ao longo dos anos, eu verifiquei que pelo menos nossos pacientes voltavam com uma prótese enorme, né, com uma flange muito grande, né, uma compensação muito grande, tanto vestibular quanto palatina, e hoje nós tentamos utilizar com a osteodensificação a abordagem no centro do rebordo, justamente considerando que se o problema é a obtenção do torque ou da estabilidade primária, com esse sistema nós podemos, até certo ponto, modificar a característica do osso, garantindo a estabilidade primária essencial para fazer carga imediata, se essa é a sua prática. Então, no primeiro momento aqui, fazendo a remoção de grande parte daquele osso que nós sabemos que precisamos regularizar, mas a partir do momento que a gente remove esse bloquinho de osso, nós estamos trabalhando somente agora em osso medular, um osso muito macio. Mas mesmo assim, optamos por fresar no centro do rebordo, expandindo esse osso, melhorando o osso medular e nos dando a possibilidade de instalar implantes dentro de um cenário muito mais favorável. E se o problema é o torque, nós conseguimos obter com outro tipo de abordagem. Aqui um torque extremamente positivo, que nos permitiu utilizar os implantes, já conectar os abutments direto na cabeça do implante. Optei por não angular os implantes distais, justamente pela posição que eles vão sair, e garantir que nós temos aí a possibilidade de fazer a carga imediata, com uma prótese de tamanho um pouquinho reduzido, sem ter uma prótese muito grande. Eu sei que nem sempre isso é possível, e entregar para o paciente aí uma possibilidade de atingir a carga imediata, reduzindo o tamanho dessa prótese. Essa é a imagem do dia que nós instalamos essa prótese final. Esse é o acompanhamento de 1 ano. E esse aqui, Beto, foi no dia de ontem. 3 anos de acompanhamento, quando o paciente veio para remover a sua prótese, para que a gente pudesse fazer a profilaxia dentro desse cenário. E aí, claro que a prótese já sofreu aí, né, um pouquinho ao longo desse tempo, mas é do nosso dia a dia clínico. Muito bem, Beto, esse aqui você ainda não conhece, é um caso que está em andamento e que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Porque essa chegou no nosso consultório com a seguinte colocação: eu fiz um Alonfor. A gente entende que tudo bem, ela fez uma prótese sobre 4 implantes. E eu gostaria de remover tudo e fazer tudo de novo, por motivos óbvios, mas não me venha falar mais em 4 implantes, porque isso não dá certo. E outra condição, eu não aceito ficar um dia sem dente. Tudo bem. Bom, no primeiro momento nós avaliamos a tomografia e nós vimos que nós estávamos diante de um cenário aí um pouquinho mais complicado, porque a paciente apresentava os implantes já instalados na região de melhor osso, e quando nós vamos avaliar a tomografia, nós percebemos que realmente não tinha quase ninguém em casa aí, né, do ponto de vista de osso. Nós olhamos também o lado esquerdo e verificamos que não temos muito osso, né, e principalmente depois da remoção desses implantes. Bom, nós partimos então para a primeira cirurgia, considerando e combinando com a paciente que se ela aceitaria utilizar a prótese que ela estava utilizando por mais 60 dias. E a resposta foi extremamente positiva. Por que isso? Porque eu vou tentar instalar no primeiro momento 4 implantes, considerando que serão 6 diante das considerações da paciente e das próprias convicções que ela trouxe ao consultório. Então, imagina se nesse momento eu faço os 4 implantes e perco um implante no meio do caminho imediato. Eu sei que ninguém perde implante no consultório, mas
Eu perco com alguma frequência, fazendo carga imediata em unitários, em múltiplos, em vários cenários. Bom, no primeiro momento, nós partimos para a avaliação clínica e fizemos a exodontia dos molares, ainda existiam os molares lá. E optamos por implantes de ancoragem pterigoide. Nesse caso aqui, implantes de 4,5 por 15 milímetros de comprimento, utilizando o sistema de osso-densificação, atingindo um torque muito interessante, não perdendo nada de osso que nós temos, e realizamos a mesma abordagem no outro lado, mesma situação, extrai o dente por dentro do alvéolo, faz a fresagem e já coloca esses implantes. Na região anterior, num primeiro momento, nós mensuramos o tamanho daquele osso que nós precisávamos remover, e aí sim, com a utilização de um inserto piezoelétrico, nós removemos grande parte desse osso simplesmente para diminuir o tamanho daquela flange, né, que estava, inclusive, sobreposta pela vestibular da paciente. Instalamos mais 2 implantes de 4,5 por 8 milímetros nessa região, é o que permitia. Optamos por colocar os implantes retos e não em forma de M, considerando que nós vamos ter mais 2 implantes no futuro ainda, e devolve a prótese à paciente exatamente da maneira com que ela chegou ao consultório. Essa imagem que nós temos 7 dias depois da cirurgia, mostrando aí a sua próxima posição, o tecido ainda é demasiado, e a região de molares, como cicatrizou muito bem diante dos implantes pterigoides. E aí sim, partimos para o segundo momento cirúrgico depois de algum período. Temos aqui já as imagens que foram realizadas da reabertura desses 2 implantes, e aí nós partimos para a remoção dos implantes antigos. Após remover os implantes antigos, abrindo um pequeno retalho simplesmente para poder remover parte do osso, evidentemente que há um excesso ainda de osso, foi removido somente na região anterior, e novamente com a utilização de um inserto piezoelétrico, vamos remover exatamente na mesma altura do osso vizinho, que pode ser visualizado de acordo com a visualização desse retalho. Após a remoção, então, dessa nova fatia de osso, nós vamos utilizar também o sistema de ósseo-densificação, expandindo o osso, garantindo a melhoria desse conjunto, simplesmente para que a gente possa instalar o implante totalmente dentro de osso nativo, garantir um torque adequado e não perder nada dentro desse conjunto. Então, aqui estamos fazendo a expansão, garantindo essa possibilidade e logo depois já instalando o implante na sua posição. Do outro lado, realizado exatamente a mesma abordagem, removendo os implantes, fazendo a abertura do retalho, removendo parte desse osso, considerando que esse paciente tem um excesso vertical de maxila, durante a remoção, e isso já foi combinado, durante a remoção do osso, parte da parede do seio foi visualizada, né? Claro que você tem que estar muito atento durante o preparo desse retalho, fechar esse retalho com muita passividade, sem nenhum tipo de fenestração, para que você não tenha nenhuma comunicação, mas nesse caso exigiu que nós removêssemos parte do osso até essa pequena comunicação que já era planejada diante desse crescimento em excesso da maxila. Muito bem, removido o fragmento ósseo, fazendo a fresagem novamente, tudo dentro do seu contexto, para que a gente possa instalar o implante em uma posição segura, com um torque bastante adequado e, claro, garantindo que não perdemos nenhum tipo de osso durante esse processo. E aí, Beto, é assim que nós estamos hoje com essa paciente no dia da instalação da prótese. Então, faz a cirurgia, a sutura, entrega a prótese provisória, ancorada na região anterior e já ancorada nesses implantes pterigoides. Essa é a imagem que nós temos atualmente, já em função há algum tempo, pronto para fazer a reabertura e capturar os 6 implantes que a paciente gostaria de ter. Puxa, mas por que não tirou tudo, fez tudo de uma vez? Fez um implante zigomático, por que não fez tudo numa cirurgia? Sinceramente, eu acredito que dentro de um cenário onde o paciente já vem com uma sequela, já vem com um problema estabelecido e com algumas convicções, eu prefiro fazer as coisas com mais calma e não errar. Se o objetivo é manter a prótese da paciente o tempo todo, ela não quer ficar sem dente, tudo bem, está tudo resolvido e assim nós entregamos o caso para a paciente. E para a gente finalizar, talvez a mais atrativa das técnicas de osso-densificação, porque nós falamos em expansão, falamos em aumento de torque, falamos em autoenxerto, falamos em garantia de botar o implante dentro de um osso diante de um cenário de pouco osso residual, de conseguir mais estabilidade primária diante de cenários que a gente precisa, mas talvez o levantamento de seio
seja uma das técnicas mais efetivas, onde, diante de um cenário onde nós partimos de 2,4 milímetros de osso na região central, nós conseguimos realizar, evidentemente que existe o passo a passo para isso, a técnica efetiva, nós conseguimos realizar uma técnica que nos dá a possibilidade de chegar na membrana do seio e gradativamente, com a utilização dos biomateriais associados ou não aos agregados plaquetários, nós vamos levantando devagarzinho essa membrana com a utilização de uma técnica específica, da colocação do biomaterial gradativamente dentro do seio, nos dando a possibilidade de sair de uma região onde nós iniciamos com 2,4 milímetros para terminar instalando um implante de 4,5 por 10 milímetros de comprimento. Ainda assim, o restante do stick bone na vestibular, associado, evidentemente, a uma membrana, e assim nós entregamos essa possibilidade clínica para o paciente. E talvez essa seja a imagem mais bonita que eu tenho para mostrar hoje. Nós partimos de 2,4, instalamos um implante de 4,5 por 10, finalizando o caso com 4 suturas interrompidas, sem a necessidade de fazer janela lateral, incisões verticais. Claro que a gente ainda faz isso. Eu, sinceramente, não compactuo com a ideia de que agora a osteodensificação acabou com a janela lateral. Para mim, isso não existe. É simplesmente mais uma ferramenta que me dá a chance de realizar casos, quando bem indicados, dessa maneira. A imagem de como nós partimos do início da cirurgia para onde nós chegamos no meio da cirurgia e ao final da cirurgia, e isso é o que nós temos depois de 6 meses de cicatrização. O tempo de espera frequentemente é o mesmo do seio, a depender do tamanho do remanescente ósseo prévio que nós tínhamos. Essa é a imagem do primeiro provisório que nós realizamos para condicionar esse tecido, dar uma condição melhor para a prótese final. Essa aqui é a imagem já da prótese finalizada, entregue em determinado momento do paciente. E esse aqui também nós tivemos a possibilidade de publicar na revista Implant News, o passo a passo de todas essas etapas. O nosso grupo colocou em detalhes dentro dessa revista para que vocês possam compartilhar e utilizar isso no seu dia a dia. E essa aqui é a imagem que nós temos de 38 meses de acompanhamento da finalização desse caso, mostrando a estabilidade da margem, uma perda de volume digna de nota, mas que é esperado dentro desse contexto, nenhuma perda óssea ao redor desse implante, mostrando que o seio não apresenta nenhum problema de origem sinusal, totalmente limpo, e o osso totalmente cicatrizado e estável ao redor desse implante. Beto, gastei aqui os meus 42 Perfeito, minutos, e agora a gente abre aqui para conversar com todo mundo, diante do que eu puder ajudar e, claro, do que eu souber responder. Cassião, foi ótimo, maravilha. Cássio. Maravilha, Cassião. Já tem uma aqui. Vamos começar pela última, né? Porque é a que está fresquinha aqui. A Elizabeth. Isso. Ela está falando da sequência de brocas, né? Nesse último caso, de levantamento de seio. Tá. Eu já queria adiantar uma coisa e já te fazer uma pergunta. Como é que vocês estão com os cursos de osteodensificação? Como é que tem? Vocês estão com uma agenda? Tem algum próximo? Porque eu sei que essa é uma pergunta complexa de responder em alguns minutos, né, Cassião? Vamos lá. Assim, sim, a gente tem um curso, evidentemente, de osteodensificação. Vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui agora. O curso acontece mais ou menos 3 vezes por ano, né, dependendo da agenda aí da nossa turma. Mas o próximo acontece em fevereiro, no Implante Pério. Então, www.implantepério.com.br. Lá tem todas as informações, todo o nosso trabalhando nesse conjunto. Bom, vamos lá. A sequência de brocas é um pouco, vamos dizer assim, difícil de ser utilizada a mesma para todos os implantes. Porque o kit de brocas é o mesmo para centenas de marcas que existem, né, dentro, né, da implantodontia. A grosso modo, funciona basicamente como uma técnica de Summers do ponto de vista metodológico. Então, a primeira broca você vai ficar um pouquinho aquém do seio, mais ou menos 1 milímetro. A segunda broca, que seria o segundo osteótomo, você vai tocar na cortical. E, geralmente, a terceira broca você vai entrar dentro do seio. O que eu me preocupo no meu dia a dia? Bom,
Se eu estou fazendo um implante imediato, peguei lá um 4,5 por 15 RE, eu preciso saber o quanto que esse implante tem no seu ápice e um pouquinho mais, quase até o centro do implante. Por que eu estou dizendo isso? Porque no implante imediato, a preocupação é onde esse implante vai travar. E geralmente ele vai travar no ápice e um pouquinho mais. Então eu preciso olhar o quanto que tem o meu ápice e realizar a subfresagem que eu acho adequada. Geralmente 0,3, no máximo 0,5, você tem o tórax. Quando eu estou trabalhando numa expansão, e todos os casos que eu apresentei de expansão foram realizados dessa forma, hoje a sugestão é que você ultrapasse o diâmetro do implante. Portanto, se eu vou usar um implante de 4 ou de 4,5, o RE, eu geralmente vou fresar até 4,8 ou até 4,3, porque eu quero que o orifício final seja maior que o meu implante, que quando o meu implante entre, ele não entre fazendo pressão na tábua vestibular para não fraturar. E claro, desde que você tenha a possibilidade de fazer isso, que é o osso medular interposto às corticais. Portanto, implante imediato, eu me preocupo na sequência de fresagem de acordo com o ápice do implante, expansão de acordo com a região cervical. E levantamento de seio? Bom, levantamento de seio, todos nós aqui estamos acostumados a fazer. Abre a janela do seio, prepara para colocar o implante e coloca o implante. Só que boa parte desse implante vai estar em contato com o interior do seio, com o biomaterial que você escolheu, certo? Portanto, a preocupação novamente recai sobre a região cervical. Se eu vou utilizar um implante de 4,5, possivelmente eu vou fresar até 4 para que o meu implante tenha tórax. Então, vai de acordo daquilo que você quer fazer. Se você entra lá no Versa, Brasil, se não me engano é Brasil com Z, porque é americano, .com.br, você tem lá, vai lá, guias de densificação, coloca lá na letra P, Pleno, vai aparecer lá, companhia Pleno, e o passo a passo para você utilizar o implante que você quer utilizar diante dos cenários. Mas, a grosso modo, é mais ou menos por aí. Obrigado, Cássio. Tem uma pergunta aqui, que é se é possível, né, o José Rocha, obrigado pela pergunta, José, se é possível fazer cirurgia virtual guiada com a técnica de ossodensificação. Totalmente possível. Você adquira, né, mais um kit para que você faça isso, né? A própria empresa vende isso, e eu hoje, né, tenho alguns casos de cirurgia guiada com ossodensificação, mas como eu disse, né, Beto, eu tenho assim, carta limpa para falar a parte boa e a parte ruim. Eu, às vezes, percebo que a própria irrigação, que é muito fundamental no sistema de ossodensificação, ela ainda não está bem otimizada dentro desses sistemas, né? Então, hoje eu faço isso mais ou menos misto. Eu faço a guia, né, mando lá para o Planning Center da Pleno, me mando a guia, eu faço a primeira broca e a segunda broca com a cirurgia normal, e aí sim eu tiro, entro dentro do seio, né, se for o caso, depois recoloco a guia e instalo o implante com a guia convencional. É possível fazer cirurgia 100% guiada com o sistema de ossodensificação? Sim, entretanto, eu acho que o kit, na minha opinião, ainda precisa de algum ajuste, mas funciona. Foi boa pergunta, porque já não é a primeira vez que me perguntam sobre a cirurgia guiada com ossodensificação, né? E eu acho que essa adaptação que você fez aí é um mix da técnica. Acho que o que eu tenho soluciona feito super bem. No dia a dia. Soluciona super bem. Você falou uma coisa que eu achei interessante, né, Cássio? Você fresar a mais quando você expande para não entrar. Eu acho que isso é fundamental, né, para você não comprimir, né? É fundamental, e assim, ó, o que eu acho muito interessante, né? O sistema próprio da Pleno, que a grande sacada, assim, da vez do back taper, na minha opinião, é muito interessante, porque a compressão, ela geralmente está ali, né? Na região cervical. Então, o que eu percebo, né? Eu expando, coloco um implante que tem, né, o corpo ali de 4,5 em determinado momento, mas depois a região cervical reduz um pouco. Então, eu acabo tendo muito osso em cima da região da crista. E isso, para mim, é fundamental, né? Você diminuir a compressão. Geralmente, quando você usa um implante, né, com todo o tamanho dele regular, né, com a região cervical maior do que o restante do implante, você realmente está fazendo pressão na região, vamos dizer assim, mais suscetível. Que geralmente, se você está fazendo uma expansão, você vai terminar com o osso fino, não tem jeito. E se você comprimir ou fazer força naquele osso fino, você vai perder a parte mais importante,
que são ali os 2, 3 primeiros milímetros, né? Que é onde fica tudo suscetível. Então, é uma grande sacada também utilizar esse tipo de implante que tem uma largura e depois na cervical ele reduz. Ele alivia. E tem outra coisa ainda, Beto. O que eu percebo na osteodensificação? Tem hora que você coloca o implante, né? Se você não colocar o componente rápido, fecha um pouquinho, você tem dificuldade em fazer aquilo. Aí você não consegue tirar o implante, você tem que tirar aquele osso, que para mim aí já foge do princípio biológico. Aí você ter um tamanho de um implante, uma cervical menor e um componente que entra, né, justo nessa região, sem ter que comprimir, sem ter que cortar osso ao redor, realmente, isso é uma grande sacada. Eu já trabalhei também com muitos sistemas onde você tem que fazer uma espécie do counter posterior para que você possa adaptar os componentes. E, de novo, na região mais crítica. Então, hoje eu considero que, né, essa redução, não uma redução de plataforma, redução de diâmetro e redução de plataforma associada, para mim, é algo digno de nota. Legal, legal, Cassiano. Tem mais uma pergunta aqui que o Glácio fez. Glácio? Exato. Abraço para ti, Glácio. Como se dá a osteodensificação em área enxertada? Difícil saber. Vamos lá. É uma coisa importante, né? Porque o que se discute muito hoje? A possibilidade... Aí, Glácio, tudo bem? Tudo bem. De você densificar, por exemplo, o osso xenógeno. Como é que você vai condensar isso, né? E será que você tem algum benefício com isso? Então, o que eu sei até então, Glácio, para te explicar? O que eu tenho de evidência para te dizer que é quase nenhuma? Todos os casos em que eu osteodensifiquei ou densifiquei biomaterial de origem xenógena, por exemplo, de uma preservação alveolar ou coisa nesse sentido, eu fiz de uma maneira tupiniquim, vamos dizer. Eu usei para expandir, só que depois a última broca você tem que cortar, porque você forma uma capa, uma malha de biomaterial condensado e aquilo realmente forma um escudo. E muitas vezes eu perdi implante desse sentido. E você tem algum benefício nisso? Provavelmente não, porque você vai acabar cortando o osso. Então, eu não enxergo, né, osteodensificação em biomaterial como algo benéfico. Agora, Jamil, Sami e Beto, está faltando evidência se a gente pode osteodensificar biomateriais de origem sintética. Isso é uma coisa que me faz falta dentro do meu dia a dia. O que acontece comigo? Você vai lá, extrai um molar, enche de biomaterial, volta depois de alguns meses. Todos nós temos no consultório situações onde você volta e não formou tudo aquilo, porque o espaço até o assoalho é limitado. O que você tem que fazer? Compensar a osteodensificação para entrar dentro do seio. E aí? Será que você pode densificar esse biomaterial todo? Ou será que você tem que densificar uma parte, chegar no seio, elevar e cortar o resto? A gente não tem nenhuma informação em relação a isso. Então, talvez seja uma possibilidade aí de discutir junto com a Plenum de testar. Por que não? Sim, Qual seria o comportamento? Isso, para mim, seria muito interessante. Então, Glácio, fico te devendo várias respostas. O que eu entendo hoje é que o benefício disso talvez não seja o melhor possível dentro desse cenário. E o que eu sei, por enquanto, de osso xenógeno, e isso não é evidência, é uma percepção clínica da nossa prática, tem que ter um pouco de cautela. Não é osso xenógeno misturado com LPRF, não é nada disso. Pura partícula de osso xenógeno, o comportamento me parece não ser o melhor, inclusive contraindicado pela própria companhia, né? Mas a gente precisa ainda de mais dados aí para poder responder isso com tranquilidade. Sem dúvida. O Glácio perguntou mais uma perguntinha aqui. Qual a velocidade durante a osteodensificação? Tá, então existem alguns cenários distintos, Glácio. Primeiro, a empresa, quando você vai ler lá o portfólio, coloca que você deve fresar entre 800 e 1.500. Cara, mas tanta coisa pode acontecer entre 800 e 1.500 que eu acho muito vasto, né, esse período. O que se sabe hoje é que para fazer a osteodensificação, a velocidade é muito bem-vinda. A velocidade é sua amiga dentro desse cenário. Então, hoje, nós trabalhamos em torno de 1.200 rotações por minuto. Por quê? Tem evidência para isso? Não, não tem evidência para isso. Eu utilizo essa rotação porque a pessoa que inventou
o sistema, me disse que utiliza nessa situação. Também precisa de um pouquinho de evidência para avaliar 800, 900, 1.000, ou seja lá, 3 grupos para isso. Bom, isso para você fresar, isso para você entrar no seio, para romper o seio. Agora, para levar o biomaterial, seja a maneira que você vai trabalhar, puro ou associado a agregados, a velocidade é a mais baixa que o meu motor permite. O meu motor vai até 35 rotações por minuto. É essa que eu gosto de utilizar. O seu vai até 50. Beleza. Se falava entre 100 e 200, eu acho demais. Então, eu prefiro trabalhar com um pouquinho menos. Mas isso é eu falando, né? Tem gente que faz muito bem com rotações mais altas. Então, eu trabalho com 1.200 no sentido anti-horário, tanto para fresar, para expandir, para romper a cortical do seio, e a velocidade mais baixa que o meu motor deixa para levar o biomaterial dentro, né, abaixo da membrana sinusal. É isso que eu faço. Tranquilo. Obrigadão, hein, Cássio? Valeu, Glácio. Prazer falar contigo. Abraço para todo mundo aí. Valeu, obrigado. Clássio. Parabéns. Jamil, você levantou a mão por acaso? Levantei sem querer. Eu queria mandar um joinha. Ainda bem, tu não me vem com pergunta difícil, cara. O cara botar o nome do Jamil no PubMed. Assim, ó. Eu vi lá fogo no amigo. mandar um joinha. Fogo amigo eu achei, não dá, né? Fogo eu achei amigo ótima. Eu acho que o problema do enxerto, Cássio, é o tempo. A gente é muito afobado. Porque lá em Boston me perguntaram muito a mesma coisa. O teu enxerto abre aquela pergunta clássica, em quanto tempo? E eu respondi da maneira clássica. Eu respondo, gente, nós mudamos o biomaterial, nós não mudamos o ser humano. Defeito, a extensão e severidade do defeito vai levar 4, 5, 6 meses. Eu já abri alvéolos com 5 meses, já abri alvéolos com 2 anos. É outro osso. Claro. Eu estou falando de outra situação. Então, acho que o tempo também é importante. E a gente está ficando muito, muito afobado, né? Vai ter o congresso da AAP em Austin agora, vai ter uma sessão só de quando reabrir o enxerto. Olha, é que ficou tão... Parece óbvio, né? Mas nem sempre tudo é óbvio. Eu ouvi isso do Marcelo Blay falando há um tempo atrás que o óbvio nem sempre é óbvio. E quando eu vi essa situação de estou perguntando de uma sessão que eu vou abrir com quanto tempo, isso vem muito de encontro, assim, vou ossidensificar, né? E a pergunta do Glácio, acho que foi baseada nisso, porque coloquei um enxerto dentro de um alvéolo daquele gigante de primeiro molar com as raízes fusionadas, que é o pior molar que tem, porque é um buraco, uma cavidade. Você coloca um enxerto, espera 4, 5 meses, atire a primeira pedra quem não falou assim, devia ter esperado mais. Com certeza. Ou você arregar a cirurgia, fala, quer saber, não vou colocar, porque tá... E às vezes o colega fica, puxa, o biomaterial ABC, o biomaterial da Pleno é ruim, porque eu abri com 4, 5 meses e ainda não formou osso. Falei assim, deixa eu te falar, não vai formar em 4, 5 meses, qualquer que seja o biomaterial, por causa do desenho, né, do defeito. E eu gostei muito disso, né? A gente vai ficando com pouco cabelo, com o cabelo branco, fala assim, não, vou tirar o pé do acelerador, né? Mas é isso, assim, eu não sou muito apressado para as coisas. Eu geralmente, quando o paciente começa a apressar, eu falo assim, olha, você demorou anos para perder esse dente. Não dá para colocar tudo tão rápido, senão biologicamente isso é incompatível, né? Então a gente tem que ter calma para fazer as coisas, né? Outra coisa que eu sempre argumento com o paciente, o que é um mês na escala de vida, ou 2 meses numa escala de vida de uma pessoa, né? Então, é nada, se a gente for pensar. Então, às vezes, na dúvida, esperar. Exato, entendeu? E o dentista exato. sabe como fazer isso. Chama, faz um alginato, tira uma radiografia, vamos esperar mais um pouquinho, né? Mantenha o paciente perto, dando atenção, e você vai levando ele na data que a gente acha que para ele é mais segura, né? Não poder pensar na gente. E a data né? que ele precisa, né, Beto? Não é? Eu adoraria vender pastel, sabe? Dinheiro na mão, pastel na outra. Adoraria fazer isso, com a maior felicidade do mundo. Né? Eu estava discutindo dessas vezes, você vai fazer um enxerto, ai, quantas sessões? O paciente, você faz um enxerto médio, ele vai sentar na sua cadeira no mínimo 7 vezes. Né? Você vai contar 7 vezes, você não consegue cobrar 7 consultas dele. Além disso, a biologia é biologia. Né? Hoje eu fui fazer um pós-operatório de um paciente que está tomando um imunomodulador, né, que está na fase 3 de Anvisa,
metástase de tumor de tireoide na medula, tinha que fazer a exo, e eu falei assim, vou colocar um implante sem fresar. Vou colocar uma rolha. Tirei um pré-molar, coloquei um implante de 4,5. 14 dias, fui fazer o pós-operatório dele hoje. Tirei a crista toda exposta. E eu não fiz nada. Eu tirei o dente, coloquei. Ah, foi o implante? Não, é a situação da biologia. Faz um LPRF, laser de Hérbio. Né? Então, a biologia ela tem que ser respeitada. E a gente, às vezes, força a barra um pouquinho sobre isso. Ó, tem uma pergunta aqui, Cassião, do André Luiz, sobre a inserção de biomaterial na ossodessificação. Osso sintético, LPRF. Posso envolver o orifício com a membrana sintética e depois instalar o implante? Ó, vamos lá. Eu acho que não tem necessidade. Porque você elevou o seio. Se você abrir o seio, elevar a membrana e utilizar lá o biomaterial associado ao LPRF, fazer o levantamento de seio tradicional, não tem necessidade de você utilizar a membrana dentro do seio, né? Se você não tiver perfuração. Se tiver perfuração é outra coisa. E na vestibular, às vezes, é interessante. Beleza. Só que, primeiro, você não está rompendo o osso vestibular. Então, você não tem membrana na vestibular. Você está com a membrana íntegra, levantando o seio. Eu acho que não tem necessidade. E eu acho até, André, que deve ser difícil de fazer isso, sabe? E agora, se você perfurou, bom, aí é outra conversa. Aí, dependendo do tamanho da perfuração, aí o negócio é que você tem que abrir o seio mesmo e resolver a perfuração. Aí sim, aí você vem com a membrana, né? E, Beto, assim, ó, eu sei que ninguém aqui nunca rompeu membrana de seio, eu sei disso. Mas comigo... Ninguém teve sinusite aguda. Não, eu nunca. Então, eu sei que não acontece. E eu acho, Beto, assim, que quando eu tive algumas rupturas frequentes, assim, frequentes não, recentes, de seio, janela lateral, a membrana de 0,5 ela é sensacional para isso, né? Você recorta ela, às vezes eu não preciso nem estabilizar, eu recorto ela e vou adaptando, e ela fica tão firme, né? Quando eu usava outros tipos de membrana, ou até tentativa com qualquer outra, colágeno, assim, rapaz, você tem que colocar muito lá para dentro, vai ficando deformado, e a de 0,5 ela tem uma resistência interessante, que você consegue acomodar o biomaterial na posição, volta depois, ele realmente ficou por ali, né? Então, isso eu acho interessante. Então, André Luiz, né? André, eu acho que é só no momento de romper. Ou na janela lateral, se você quiser fechar vestibular, que também é muito bem-vindo. Mas aí eu acho que na ossificação não vejo muita necessidade. Eu tenho essa história dela na perfuração, né, Cassio? Eu acho que ela virou uma das melhores indicações da 0,25, perfuração de membrana para acomodar. Virou um protocolinho meu, mesmo sem perfurar, se eu vejo que ela é muito fina, certo. Eu tenho medo de um grânulo na hora que você está condensando algum. Então, às vezes, eu protejo, claro. Eu uso como uma proteção antes de começar a condensar o biomaterial dentro do seio, entendeu? Mas aí, Beto, você está falando de usar biomaterial puro ou associado ao LPRF, ao stick bone, ou tanto faz? Tanto faz. Tanto faz? Beleza. Só para ficar claro para o pessoal aqui, para entender a indicação. Então, uma membrana fina, levantou aquela que você enxerga a transparência muito grande, protege, e aí vai o enxerto, e às vezes na vestibular também, é isso? É isso. Bom, aí Na vestibular eu sempre ponho. Perfeito. É a mesma coisa. A vestibular é como você fazer uma exo com enxerto e não colocar a membrana na oclusal. Na hora que você vai abrir aquele caso, inevitavelmente, aquele osso na oclusal, quando você não usou barreira, ele não tem organização igual de quando você usa barreira. Com certeza. Sempre. Por mais denso que seja o tecido mucoso, o periósteo, ele não vai se organizar igual para qualquer biomaterial. Né? O sintético é importante. Então, ali na loja lateral do seio, a mesma história. Coloca a membraninha que você vai ter uma outra resposta desse teu seio. É fato. Entendeu? Tem menos risco de entrar fibra ali. Entendeu? A gente usava lá no passado, né? Cola coat, cola tape, né? Que não era membrana, dava um super edema. E eu acho que hoje a gente poder usar Plenum Guide, você não tem tanta indução inflamatória, né, de reação imunogênica, e ela realmente funciona como barreira. Então tem ajudado bastante nesse caso. Virou, pelo menos nosso aqui, virou um protocolinho isso, entendeu? É isso.
alguém pediu data do curso. Eu acho que o site tem no www.implantepério. Lá tem, com certeza tem. É em fevereiro, mas com certeza tem. E a turma falando aqui, né? Nunca me arrependi de ter esperado mais tempo e já me arrependi muito de ter sido precoce nas entradas, né? É isso. Eu procuro fazer as coisas com muita calma, sabe? Principalmente aquele caso lá que eu mostrei dos pterigoides, enfim. O paciente já chegou no consultório com um problema muito grande. Eu geralmente acho que eu não sou o super-homem, então eu posso, imagina se eu tiro os implantes, coloco os implantes, perco um, tem que dar muitos passos atrás, né? 60 dias, né? Poxa, travou mais de 35, 60 dias, reabrir os implantes, maravilhoso. Então, eu gosto de fazer as coisas com calma. E, Cassião, você normalmente atinge um torque nessas osteodensificações de espessura. O que você busca atingir? Quando 30, 40, o que é o teu objetivo? O que a técnica recomenda? Torques muito excessivos? Assim, não tem uma discussão nesse sentido de o que seria excessivo, o que não seria excessivo. Geralmente, o que eu considero é o quanto que esse implante pode aguentar sem estragar, né, a conexão interna do implante. E eu, particularmente, não busco torques muito excessivos, aqueles que você puxa a catraca assim, né, e quase vira a catraca do avesso, né? Mas eu entendo que isso funciona também. Eu acho que o Jamil, inclusive, orientou uma tese nisso no passado. O pós-doc foi do Abílio Copedê. O Abílio trabalha nessa técnica que antes falava, não, botou um torque simultâneos. O Ronaldo Jurovski fazia sem torque, inclusive a broca deixava o implante depositado e ele mandava com 80, 90 newtons. Ambos os integraram. Então, e se dizia isso, não, se ficar muito torque, vai comprimir, vai necrosar, não vai dar... Bom, enfim. Então, isso já meio que caiu por terra. Mas eu trabalho, assim, com torques razoáveis, vamos dizer. Se eu preciso de carga imediata, eu considero, né, dependendo da região, que acima de 35, para mim, eu fico bem confortável. Eu me sinto bem confortável. E quando eu estou trabalhando com expansão, eu não busco um torque muito alto, porque eu não quero um torque muito alto. Eu não quero comprimir nada. Então, eu também não quero que o meu implante gire na hora de botar o cover, né? Que eu sei que não acontece com ninguém, mas comigo também acontece. Então, eu procuro, nessas expansões, ter um implante estável, em torno de 20, 30 newtons, simplesmente para ele travar e sem fazer compressão. Porque não vai ser carga imediata, né, Beto? É isso. Não dá. É isso. Cara, muito bom, Cassio. Muito bom mesmo. O Jolie, não sei se está aqui com a gente, eu vi, ele deu uma... casos, hein? Parabéns. Obrigado. O Jolie está por aí? Acho que o Jolie está trabalhando em Portugal essa semana. Nossa, então ele está na madrugada, mas eu vi, ou se não clonaram algum device dele, porque eu vi Júlio Jolie, não conheço muitos. Deve ter ido descansar. Não, tomara que tenha um clonado, ele merece, viu? Ele incomoda muito, então tá. Um pouquinho de trabalho ele tem que passar também. Deve estar com o Léo Buzo, se encontraram lá em Portugal, provavelmente, então. Pô, Cassião, obrigado, viu? Obrigado pela sua atenção. O pessoal falando aqui que a conversa foi ótima e foi mesmo, tá? Gostei, esse último caso não conhecia, super bem conduzido, adorei o racional e a execução do caso, como sempre, impecável. Tudo que vocês fazem aí, tá, Cassião? Obrigado mesmo pelo teu tempo. Obrigado, El. Parabéns. Pela disponibilidade. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, muitos amigos eu estou vendo aqui, um monte, não vou começar a nominar. O Sami chegou também, tá, Cassio? Eu vi o Sami, o Robert acabou de dar um oi aqui, né? Robert talvez seja um dos que tem a maior casuística dentro da osteodensificação no Brasil, seguramente, além de outras coisas, né? Mas representando nosso time, o Robert está aqui também. Legal, Robert. Obrigado, gente. O Robert deve ter uns casinhos de biomaterial com osteodensificação em algumas áreas anteriores que ele fez.